Destaquei aqui o meio de campo da seleção brasileira, essa dupla, Casemiro e Bruno Guimarães. Jogo de hoje, ó. O Casemiro foi o líder de passes certos e deu uma assistência. E o Bruno Guimarães foi o líder de duelos ganhos e também deu uma assistência, o Bruno Guimarães, e uma grande chance criada, 2 passes decisivos. Aqui alguns dos números dessa dupla Casemiro e Bruno Guimarães. Já olhando mais para frente, a seleção brasileira, e vocês falaram do Rodrigo, baita partida do Rodrigo. O Ancelotti sabe, né, utilizar os dois, Rodrigo e Vinícius Júnior, e hoje funcionou muito bem. O Estevão está pedindo cada vez mais passagem nessa seleção brasileira. Já havia marcado contra o Chile no Maracanã, hoje guardou 2 vezes. É o jogador da era Ancelotti, o Estevão, com a maior quantidade de gols, é o artilheiro da era Ancelotti, já tem 3 gols marcados o Estevão. Você já até deu a sua opinião, né, Piperno? Você não consegue imaginar a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo sem o Estevão nesse time? Não, quando saiu a lista, essa última convocação dele, estava lá fazendo um programa com a Marília Ruiz, eu vi a lista de convocados, 2, falei, olha, dessa turma do ataque, são todos excelentes jogadores, tem 2 que já estão na Copa, o Vinícius e o Estevão. Não sei se o Estevão, por exemplo, será titular ou não. Os outros vão brigar por espaço, porque tem muita gente de alto nível. Mas, para mim, claramente, 2 estão garantidos na Copa. Porque eu acho que o Vinícius, por tudo que representa, pelo tamanho do jogador que é hoje, e pelo histórico com o técnico Ancelotti, e o Estevão, porque é, enfim, uma joia. E se existe uma coisa que o Ancelotti não é bobo, ele sabe, ele conhece, ele sabe identificar talento. Pazzo. Não é, Pazzo ele não é. Então, ou seja, esse cidadão que venceu 5 Champions, ele pode ser sortudo, mas Pazzo ele não é. Então, sabe identificar um talento desse tamanho e é óbvio que esses jogadores estarão na Copa do Mundo. E quem venceu, veja, a gente está falando de um personagem da bola que, como jogador e técnico, tem 7 Champions no currículo. Então, por mais sortudo que esse cara possa ser, alguma coisa de competência ele tem, né, seu Flávio? Se ele for sortudo, também tá bom. O mundo é feito... o mundo é bom para quem tem sorte. Né? Eu não sei, tem um povo que... Acho que eram os índios mesmo, que quando a criança nascia, os pais, a madrinha, né, falava, tomara que você tenha muita sorte. Porque não tem azarado, não tem a história que o Vampeta conta lá da escolha dos executivos num banco importante. Sim. 10 currículos, o cara rasgou 10, 7, né? Deixou só 3, falou, outro tá 3. Pô, por que você não olhou? Azarado eu não quero aqui comigo. Esses 3 têm mais sorte. Sorte é fundamental. Tem 2 jogadores que até por conhecer o Ancelotti, a maneira como ele pensa, que eu não descarto. E, claro, a gente não está citando aqui porque eles estão em momento de baixa. Um é o Richarlison. Eu acho que ele vai lutar por Richarlison até o final e eu acho que vale a pena, são 26. E outro que eu não consigo descartar é o Endrick. Eu também não. Esse momento dele é ruim, mas lembra que o Ancelotti botava ele bastante, ele fez gols e tal. Eu não descarto. E quando ele jogou na seleção com o Dorival, ele não sentiu o peso da camisa. Então, acho que nós estamos há 7, 8 meses da Copa. É muito tempo. Muitas coisas acontecem. Infelizmente, alguns jogadores vão se machucar e tal. Acho que não vai aparecer nenhuma sumidade aí que possa... tal. Mas esses jogadores, eles já têm uma história. O Endrick, embora novinho, ele tem uma história com esse treinador, né? Sim. E o Richarlison também. Então, acho que esses caras, eles podem... Então, por exemplo, eu acho que quem está brigando... Por exemplo, o Caio Jorge, está querendo ver se pega uma 26ª vaga e tal. Mas esses caras, eles têm uma história que os credenciam. Na minha cabeça, se sobrar uma vaga para o Richarlison e para o Caio Jorge, por exemplo, hoje não dá para discutir quem está jogando melhor. Mas na dúvida, ele vai levar o Richarlison. Vai. Porque é jogador de confiança e isso faz parte, isso é assim mesmo. É desse jeito que funciona. Por que o Casemiro não era chamado e agora foi? Porque é jogador de confiança. O Casemiro nem precisa jogar tanto, é jogador de confiança. Isso sempre existiu no futebol, em todo nível de seleção, em todas as seleções do mundo. O jogador de confiança. O jogador de confiança. Você, né, tipo...
70, o próprio Brito não era um grande jogador, mas um jogador de confiança. O cara confiava nele, o cara achava que ele tinha... Ele não era nem um líder, mas ele era um cara que fazia bem, os caras gostavam dele no grupo. Então tem um jogador de confiança, né? Isso é normal. Então eu acho que Richarlison e Hendrick eu não descarto em nenhuma hipótese esses jogadores. Eu acho que eles vão brigar até o final. O terceiro nome seria o Neymar? Você falou 3... Não, o Neymar é certeza absoluta que ele chama. Então você nem coloca. Em mínima condição. Mas que o Neymar, até com essas opções todas que a gente está citando, e que também existia aquela Neymar dependência, quando o técnico não era o Ancelotti, isso acho que já saiu de cena. Se ele... E o Neymar tem que começar a mostrar também, porque... O Neymar tem que ter... Se ele tiver condição física, ele vai. Eu acho que aí ele é o primeiro da lista. Mesmo não ter uma sequência pelo Santos. Mesmo não jogando bem. Mesmo não jogando bem. Eu acho que se o Neymar tiver uma condição física razoável, não precisa nem estar boa, que agora, infelizmente, ele não consegue jogar, coitado. Ele joga 3, 4, para, 3. Aí não dá, ele não tem condição. São 7 jogos, ele vai ter que ter um mínimo de condição para jogar, sei lá, 15, 20 minutos, né, a maioria dos jogos. Mas se ele tiver, ele é o primeiro da lista. Desses teóricos 3, Hendrick, Richarlison e Neymar, o Neymar ele chama com certeza absoluta, mas tem que ter um mínimo de condição. Porque o Neymar é o diferente, né? Nós estamos falando de jogadores de alto nível, todos são muito bons jogadores, nenhum é como plagiando no nosso piperno, ninguém é bobo ali, todo mundo sabe jogar bola, todos jogadores internacionais e tal. Mas diferente é o Neymar. Então, se o Neymar tiver a condição mínima, o Neymar com certeza vai. Aliás, o Ancelotti falou isso. Para quem ele telefonou? Dos caras que ele convocou, só pro Neymar. Toda vez ele fala do Neymar. Ele acabou nessa declaração recente. Eu até hoje não treinei o Neymar, mas ainda tenho a oportunidade de fazer isso. É evidente que ele... E com razão, né? É o diferente. Agora, se ele não tiver condição física, aí não tem jeito. Aí não dá, aí não tem como fazer. O Neymar tem uma coisa que eu acho que pode conspirar decididamente contra ou a favor. E aí, claro, não vai ficar em cima do muro, não é longe disso, nunca fui. É que é o seguinte, o calendário brasileiro mudou para 2026. O Campeonato Brasileiro vai começar já no início do ano. Então, o Ancelotti vai ter melhores oportunidades, vai poder avaliar melhor realmente quem será o Neymar de 26. Se é um jogador, enfim, problemático, até do ponto de vista físico, ou se é alguém com alguma sequência em um campeonato de alto nível. Porque se fosse, por exemplo, com o calendário de 2025, o Campeonato Brasil Paulista iria até o fim de março, convocação em maio. Aí ele ia olhar e falar, e aí, esse cara tá bem ou não? Pô, ele jogou o Campeonato Paulista, que é coisa nenhuma. Dane-se o Campeonato Paulista. Claro. Agora, pô, pera lá, esse cara jogou bem ou jogou mal o Campeonato Brasileiro, que é de fato de alto nível, de jogos difíceis e tal. Então, assim, o campo de observação vai ter outro nível. Então, o Campeonato Brasileiro hoje, o sujeito que joga bem o Campeonato Brasileiro, ele está jogando bem um campeonato que está cheio de jogadores hoje, de seleções da nossa vizinhança. O nível, por conta disso, ele é mais alto, está mais competitivo. E sem contar que tem um ou outro europeu, feito o Memphis e tal, né, que também está aqui. Então, é um campeonato hoje muito mais pesado. E não dá para esnobar o nível, por exemplo, das seleções da nossa volta. Você está falando de um campeonato hoje que tem jogador de seleção argentina, seleção equatoriana. Essa turma vai jogar a Copa do Mundo, e o Equador, quando for para a Copa do Mundo, ele vai jogar duro com todo mundo. Vai encher o saco. Ele vai, não é uma, enfim, seleção galinha morta. Tá cheio de gente de seleção uruguaia, tem jogador colombiano. Sabe, tudo cobra criada. 2 jogadores do Palmeiras foram convocados para campeão do mundo. Exatamente. Então, é outra coisa. Então, um jogador que atue bem em um campeonato desse nível, é claro que ele vai atrair um outro tipo de olhar do técnico da seleção brasileira. Ninguém vai discutir a condição técnica do Neymar, mas se ele fizer bons jogos, e não basta estar em campo, mas bons jogos no Campeonato Brasileiro, pô, esse cara fez gol no Flamengo, esse cara jogou bem contra o Palmeiras, então é um cara que está de novo bem, está de volta ao jogo, né? Então, eu acho que isso pode ajudar. Agora, se ele estiver mal no Campeonato Brasileiro, aí também não há boa vontade de técnico algum que também não seja sensível a isso. Eu acho que ele nem precisa jogar tanto. Se ele demonstrar uma estabilidade física, não podemos esquecer que são 26 jogadores. E ficou muito marcado na minha cabeça a declaração do Bielsa, quando ele diz assim,
A gente trabalha com 23, faz tempo, né? Seleções trabalham com 23. Clubes trabalham com 23 na Europa. Normalmente são 23 jogadores, o resto é base. Agora, assim, em tese, eu tenho 3 jogadores sobrando, né? O que eu faço? Eu convoco o terceiro de uma determinada posição, que ele sabe que ele não vai jogar, ou eu convoco alguém que não é exatamente o terceiro, mas que pode ser útil, que vai lá e fala, pô, tô aqui premiado. Só o fato de eu estar aqui já tá bom para mim. Um garoto, um menino que já sabe que não vai jogar, a não ser no caso excepcional. Talvez uma dessas 3 vagas do terceiro lateral esquerdo ou do jogador que vai, que é um moleque premiado para poder jogar, talvez ele use pro Neymar, que é um jogador diferente pra caramba. O Neymar... Não foi feita uma operação de guerra para o Ronaldo jogar a Copa de 2002? Foi uma operação de guerra. O Ronaldo não jogou nenhuma partida da eliminatória. E aí foi feita uma operação de guerra. Ó, vamos trabalhar em cima disso e tal. Eu faria uma coisa assim. Se o Neymar começar a não se contundir... O problema todo é esse, não se contundir. Parou de se contundir. Faltando, sei lá, um mês para a Copa, eu começaria uma operação de guerra mesmo. Tipo, ó, Neymar, vamos... Segura aqui, vamos segurar para... Pô, digamos que ele não consiga jogar a primeira fase. Nós estamos falando do 26º jogador, gente. Não vão jogar os 26. Nunca. É melhor ser o Neymar, né? Do que, por exemplo, vamos levar um menininho que vai depois de 2030, gente. Põe um cara que pode ser o Roger Milá. O Bruno usa muito esse termo. Não pode ser o Roger Milá. Chega numa partida... Projeto Roger Milá, isso aí. Cara, entra... Pô, Brasil e Argentina nas quartas de final, tal. Brasil, jogo enrolado e tal. É melhor levantar o Neymar do banco do que levantar um garoto que pode ser promissor. Bota o Neymar, os caras vão falar, opa, ele pode fazer alguma coisa diferente. Nós estamos falando do 26º jogador do time. Já que é o 26º, que seja alguém que possa efetivamente fazer diferença. E cá entre nós, efetivamente fazer diferença, a gente sabe que só o Neymar pode. Agora, pode aparecer alguém que seja... Mas entre um garotinho, dá uma chance para um cara que em 2030... Tipo o Ronaldo Fenômeno, mesmo quando foi em 94, ele não ia jogar. O Ronaldo ficava lá batendo papo com a gente, sentadinho. Ele foi lá para o Bismarck em 90. Né? Não precisava isso. Né? Então, em vez desse jogador que vai lá só para pegar uma lista, ver como é que é uma Copa do Mundo, contar a história, não, leva o Neymar. Mas, claro, ele tem que estar com o mínimo de condição física. E aí fazer uma operação de guerra. Ó, gente, fala pro Santos, assim, pô, não seria legal você ter um campeão do mundo aí com você e tal? Uma semana, um mês você blinda o cara. Ó, ele vai ficar aqui com a gente, tal, cuidando e tal. E leva o cara. E na boa, não, você não vai jogar a Copa toda. Aquela história que o Bruno tem falado aqui. Ó, eu vou precisar de você eventualmente, 20 minutos numa partida, 20 a outra. Ó, aí entra o Neymar. É diferente pra caramba, gente. Eu lembro quando o Roger Milá entrava, os caras... Olha ele aí de novo, olha ele aí de novo. É isso, e o Neymar é muito, muito maior do que o Roger Milá, né? Muito maior em termos de futebol, de condição, de tudo. Acho que não seria ruim pra ninguém, não, ter um jogador como esse 26º ser o Neymar, na minha cabeça. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência nesta sexta-feira. Vai deixando o seu like, pode mandar pra cá a sua mensagem, a sua participação. A respeito do Neymar... O Mohamed Salah, desde que o Arne Slot chegou para comandar o Liverpool, esse levantamento foi feito pelo Fred Caldeira, da TNT Sports. Ótimo. Excelente repórter, grande trabalho e acompanha de perto os clubes lá na Inglaterra. Desde que o Arne Slot chegou para comandar o Liverpool, o Salah não perdeu um jogo de Premier League. Disputou todos os jogos de Premier League desde que o Arne Slot chegou para comandar o Liverpool. E o Salah tem a mesma idade do Neymar. E o Neymar, nesse Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos, tem 13 jogos, tem 13 participações. Isso que eu não estou falando do Neymar no Al Hilal, que quase não jogou na Arábia Saudita. Então, acho que isso já explica muita coisa. Já explica muita coisa quanto à parte física e cada um pode tirar a sua conclusão. O Salah, jogando na Premier League, a gente sabe que é outro ritmo, outra velocidade, outra intensidade. Conseguiu jogar todos os jogos desde que o Arne Slot chegou e o Neymar não consegue manter uma sequência. E até por isso, porque a gente não fala da capacidade do Neymar, do talento dele, do dom, né? Ele nasceu, é maior do que o do Salah. Nasceu para jogar futebol, o Neymar. Maior que o do Salah. Mas aí essa parte física atrapalha, que ele quase nunca está à disposição. Contusões graves, né? Ele teve contusões pesadíssimas, que o Salah não teve. Então vai fazer o quê? Se o cara não conseguir... É a tua história, o cara é um baita no cantor, mas ele tá rouco. A garganta dele tá com problema. O que vai fazer? Não tem jeito, né? Então, por isso que eu tô falando, o Ronaldo jogou a Copa do Mundo de 2002... Sem condição. Jogou com dor no joelho, cortou até o cabelo lá no estilo do Cebolinha, não era?
Cascão, para poder disfarçar a dor no joelho, para não perguntar. Então, sabe, o cara tem que ter condição, se ele não tiver, mínima que seja, não tem jeito. E aí, é por isso que eu tô falando, independe o Cristiano Ronaldo, ele vai disputar a Copa provavelmente numa condição melhor que a do Neymar, embora tendo 40 anos. Né? Então, o Messi também. O Neymar, ele precisa ter um mínimo de condição física para poder disputar. Mas, de repente, é o último gás dele. Ele vai ter o Ronaldo. Depois que o Ronaldo disputou a Copa em 2002, não jogou mais. Não vinham falar do Ronaldo no Corinthians, que o Ronaldo no Corinthians não era o Ronaldo, pô. Era outra coisa. Era até o mesmo corpo, mas não era o Ronaldo. Você falou do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, a gente sabe, é uma máquina e ele se cuida pra caramba. Exatamente. É um negócio impressionante. Não tem o nível técnico do Neymar, mas... O Messi não me parece que se cuida tanto como o Cristiano Ronaldo. Mas ainda assim, ele se cuida a um ponto que ele consegue ficar à disposição da Argentina, do Inter Miami, que seja, ele tá lá participando dos jogos, né? Tá sempre participando dos jogos, embora não tenha a mesma capacidade física do Cristiano Ronaldo. E o Neymar, que a gente compara muito com esses dois, né? O Neymar tá abaixo, né? Tá muito abaixo do Messi, tá muito abaixo do Cristiano Ronaldo. O Neymar, ele teve duas condições seríssimas, e aí não tem jeito. Aí não é... não dá. Se você não tem condição física para fazer o que você faz, é o que eu falei, como é que um cantor vai cantar se a voz dele tá rouca? Não tem voz. Se ele tá com aquele negocinho, né, que dá na corda vocal, não dá. De volta à Rádio Jovem Pan, falando aqui, né, da seleção brasileira e do Neymar, se o Neymar tem espaço nesse time do Carlo Ancelotti. A gente tá aqui debatendo e você pode mandar para cá a sua participação. Agora, que o Ancelotti vai levar o Richarlison e o Casemiro, como você disse, os homens de confiança, eu acho que vai levar mesmo. Assim como o Felipão levou o zagueiro Henrique para a Copa do Mundo de 2014, normal. Assim como o Tite levou o Fagner, por exemplo, do Corinthians. Normal. Né? E são esses os jogadores de confiança do Carlo Ancelotti. E acho que mandou muito bem ao trazer de volta para essa seleção o Casemiro. Claro. Acho que parecia que o Casemiro não tinha mais espaço. O que o Casemiro está fazendo na seleção brasileira? Ele tem jogado muito bem. O Casemiro estava naquela nhaca daquele United, então era normal que não fosse convocado, né? O Manchester United derruba qualquer jogador. Trouxe o cara de confiança. É normal. Isso, em qualquer atividade, você tem as suas pessoas de confiança. E o Endrick, que você citou, eu também não descarto. O Endrick, quando vestiu a camisa da seleção brasileira em jogos contra a Espanha no Santiago Bernabéu e contra a Inglaterra em Wembley, ele não pipocou. Nada. Foi decisivo, o Endrick. Ele nunca pipocou. Ele não pipocou, jogador decisivo. E acho que a seleção brasileira precisa de um jogador como o Endrick, de um centroavante, sabe? Porque o Endrick é um jogador que tem uma característica diferente da do Matheus Cunha, por exemplo, que a gente está aqui elogiando. É muito mais força, muito mais impulsão. Eu acho que a seleção brasileira precisa de um jogador como o Endrick, que eu não descarto. Embora o Xabi Alonso não é um técnico que simpatize, pelo menos nesse início dele no Real Madrid, não simpatize muito com o Endrick, eu ainda não descarto o Endrick para a Copa do Mundo. Nem eu, mas aí também é inexplicável como o Endrick perdeu espaço na seleção brasileira, mesmo marcando gols importantes. Assim, o que eu queria colocar aqui, eu acho que é legal, ainda tem um debate bacana. Você tem o Neymar, digamos, 40%. Você tem o Endrick, moleque, 100%. Quem você leva? Essa é uma colocação. Você tem uma vaga. A 26ª vaga. Você tem o Neymar 40% e o Endrick 100%. Eu, sem dúvida, levaria o Neymar. Embora eu tenha muita admiração pelo Endrick, que até levantei essa bola. Eu gostaria de ver o Endrick. Mas você só tem uma vaga. Se só tem uma vaga, eu levo o Neymar a 40 e deixo o Endrick, ele vai disputar mais Copas e tal. Se tiver uma vaga só, se eu tiver um jeito, eu levo os dois. Mas se tiver uma vaga só, eu faria isso. Não sei o que vocês pensam a respeito. Não sei. Eu uma vez, quando o Endrick estava sendo lançado no Palmeiras, e a torcida fazia toda aquela pressão, houve aquela história de tem que levar o Endrick para o Mundial lá de 22 e tal. Aí o Abel falou, primeiro ele tem que ir para a Disney, vai lá para a Disney. Ele foi mesmo. Aí ele foi. E aí o Abel, quando o Endrick acabou de completar 16 anos, que ele foi para o time profissional, o Abel um dia falou assim, bom, então agora vai treinar entre os profissionais e eu quero ver o Endrick treinando contra o Gustavo Gomes e o Murilo. Aí eu quero ver como é que o garoto vai sair. E depois no Real Madrid, inclusive, era o Rüdiger, né? Ou seja, eu quero ver
o Neymar no Campeonato Brasileiro do ano que vem, e eu concordo com o Ancelotti uma coisa, que às vezes a angústia, a pressão é muito mais do crítico, do torcedor, do que dele, que é um super cabeça fria, que já viu quase tudo no futebol. Então, eu quero ver o Neymar brigando com o Gustavo Gomes, com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira, o Léo Ortiz, com esse tipo de jogador. Se o Neymar aguentar o tranco contra esses caras, porque aí não é só uma questão física, é de um jogador que também precisa ter uma recuperação técnica, porque faz tempo que ele não consegue jogar, porque o físico, obviamente, prejudica o técnico e ele não consegue mais se desenvolver. A gente viu ele tendo sequência de 4, 5 jogos e tal, mas não viu aquele grande lance, né, aquela grande disputa. Então eu quero ver o Neymar jogando contra um cara desse aí. Contra o Flamengo na Vila, a melhor atuação do Neymar com a camisa do Santos. Talvez a única, né? A única que a gente também chame atenção e tal, né? Então, assim, eu quero ver uma boa sequência contra Gustavo Gomes, Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, o Thiago Silva. Você faria uma operação de guerra com ele? Estilo blindar e meter lá, vai, deixa ele aqui, o que ele já fez já basta, ou não? Tipo que foi feito com o Ronaldo? Então, Flávio, que eu estou muito desconfiado porque ele está tentando jogar. Porque ele está tentando e não está conseguindo. E não, né, porque o físico, sem dúvida nenhuma, condiciona o técnico. Aí, eu diria que ele só está jogando ainda por causa da Copa. Eu também acho. Que não teria motivo nenhum para jogar. Ele não está conseguindo jogar. Então é esse o problema. Então, assim, eu quero ver o Neymar em campo fazendo um grande lance contra esses caras e aguentando porrada dessa turma. Porque, obviamente, ninguém vai aliviar para ele. Então, essa é a dúvida que eu tenho. Mas agora, não estou nem um pouco preocupado com o que ele vai mostrar, por exemplo, nesse resto de ano. Esse resto de ano é preocupação do Santos, que tem que somar ponto para não cair. Mas eu quero ver o ano que vem. A minha questão é o ano que vem. Se em março, abril e tal, ele vai continuar, ele vai conseguir jogar contra esses caras. Porque o Neymar, hoje, se ele parar de jogar, ele extrapolou o nível de jogador normal. Hoje o Neymar ele é uma multinacional. Ele é uma série de empresas, ele é uma marca. Sim. A marca Neymar extrapola o jogador de futebol. Muito. E isso não para. O Ronaldo até hoje continua fazendo comerciais importantes, o Ronaldinho também e tal. E com o Neymar vai acontecer a mesma coisa. Ele vai continuar, até por ter uma época de mídia, né? Ele ser um cara midiático, ele vai continuar fazendo tudo. Então, quando o Neymar parar de jogar, eu imagino, a menos que aconteça alguma coisa, apareça alguém que possa substituir. Mas eu não consigo ver, assim, a curto prazo, ninguém substituindo o Neymar. A menos que aconteça algo assim, ele vai continuar sendo destaque como ele é hoje. Tipo assim, ele chega, é o fuzuê, para tudo. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo. Esses caras, eles continuam. Adriano. São marcas importantes. Outro dia eu estava no restaurante, chegou o Adriano, foi um fuzuê, né? São caras que extrapolam o período que eles jogaram futebol. Então o Neymar, se ele parar, não vai acontecer muita coisa, não. Não sei nem se ele vai baixar a renda dele ou se ele vai até aumentar. É capaz até do rendimento, estou falando do lado profissional. Então, beleza. Vai ter um monte de coisa para fazer. Agora, o problema dele, na minha cabeça, não falei com ele, é um desafio para disputar mais uma Copa. Por isso que ele está até agora insistindo em jogar. Eu imagino que seja isso, só pode ser isso. Porque ele pode jogar todos os eventos que ele joga, fazer. A marca dele já é tão consolidada, é uma das mais consolidadas no Brasil, que independe, mas eu acho que é desafio pessoal. Por isso que ele está com esse negócio de tentar jogar, e insiste, e sente dor. Porque é muito frustrante, né? O cara começa a melhorar, sente dor e tal. É doença, gente. O cara está doente. É um saco isso. Como diz o Vampeta, né? Se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, a geração do Penta lá esquece, né? Vai ser Neymar, Bruninho, Zulu, como diz o Vampeta aqui quase todos os dias, né? Se essa geração do Neymar ganhar a Copa do Mundo, o pessoal do Penta esquece. Mas é assim esquece que vocês não vão mais fazer propaganda, participação especial. Quanto tempo o Dunga não faz uma propaganda? O Cafu tá em todas. É verdade, o Cafu... 94, 2002. Cafu tá em todas. Os dois ganharam a mesma Copa do Mundo, né? Só que um tá levantando taça em todo lugar e o outro tá lá no Rio Grande do Sul. É diferente mesmo. Eu citei esses caras, esses zagueiros aí, são zagueiros que vão jogar a Copa do Mundo. Enfim, o Arboleda, por exemplo. Às vezes, amanhã depois, se o Brasil tá numa Copa do Mundo, pode ter um jogo lá contra o Paraguai, pode ter um jogo lá contra o Equador.
E esses caras, eles vão estar lá jogando, quer dizer, e a gente sabe que eles não são exatamente, né, os atletas de futebol mais gentis e suaves do mundo. Principalmente a Colômbia, né? Sim. Colômbia com o Neymar é um negócio de maluco. É isso aí, né? Coro come. Vamos ouvir o Carlo Ancelotti sobre o trio Estevão, Rodrigo e Vini Júnior. O Carleto fala, você acompanha aqui no Bate Pronto pela PAN. Grande soddisfazione para o jogo da equipe. Come dice, ovviamente se tu pone una base forte con un'equipe solida na difesa, ovviamente a qualidade individuale na frente sai. Hoje saiu muito bem, porque Rodrigo jogou um partido muito bom, Estevão também. Na frente, creio que a equipe tem muita variedade de muita solução ofensiva e hoje hemos aproveitado a qualidade individual desses jogadores. Tá aí a palavra do Carlo Ancelotti, já está falando português aí melhor que muitos técnicos que já estão no Brasil há mais tempo. E o filho dele, o David Ancelotti, fala português muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. E o Carlo Ancelotti falando desse trio aí, Vini Júnior, Rodrigo, Estevão. O Rodrigo e o Vini Júnior não foram convocados da outra vez. Agora o Rodrigo e o Vini voltaram. O Rodrigo hoje em 4 finalizações fez 2 gols. Vini Júnior também foi às redes. E a gente tem até a declaração aqui do Rodrigo saindo do campo de jogo. O que o Rodrigo falou com a imprensa. Nesse retorno dele, acho até que o Ancelotti não convocou, porque já conhece muito bem. E o Vini estava suspenso. Aí o outro era para ir na Bolívia. Aí o Ancelotti falou, sacanagem também, né? Sacanagem. Aí é melhor dar espaço e vai lá descansar. E o Ancelotti também está testando outros jogadores, né, para ver quem pode agregar nesse grupo da seleção brasileira. Então, eu considerei até normal não ter chamado os dois. Mas o Rodrigo falou o seguinte, estou muito feliz de estar de volta, passei um tempo longe da seleção, estava com muita saudade, já sabia, tinha na cabeça de levar esses amistosos como final de Copa do Mundo. Foi o que eu tentei fazer hoje. Deu tudo certo, feliz com os meus gols, com o desempenho, mais feliz com o desempenho da equipe. A gente está num ótimo caminho para a Copa do Mundo. Foi o que o Ancelotti deixou de mensagem para a gente antes do jogo. A gente sabia disso. É sempre importante deixar uma defesa sólida. Todo mundo defende, todo mundo ajuda. Aos poucos, o ataque começa a funcionar. Muito feliz pela vitória, pelo meu desempenho pessoal também. É seguir assim, fecha aspas, tá aí o Rodrigo, que conversou com a imprensa logo após Brasil 5, Coreia do Sul 0. Isso que o Rodrigo falou é verdade. O Rodrigo vai ficar fora da Copa do Mundo? Não imagino o Rodrigo fora, nem o Vini Júnior. Alguns jogadores já têm a vaga garantida na Copa. Mas os laterais que eu citei aqui, por exemplo, aí você pode citar também outros jogadores. Será que o Matheus Cunha está tão garantido assim? Já que o Ancelotti está testando vários centroavantes. O André, que até outro dia estava aqui no Fluminense, agora vestindo a camisa do Wolverhampton. Entra em campo, pode ser um amistoso contra a Coreia do Sul, mas entra em campo com essa mentalidade, com esse pensamento. Eu tenho que ir para a Copa do Mundo, tenho que mostrar o meu talento, a minha qualidade para ir para a Copa do Mundo. E esses últimos amistosos vão ser importantes nesse sentido. O Rodrigo destacou isso e é verdade.